Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um movimento artístico, o impressionismo. O impressionismo foi um dos maiores movimentos, que teve um grande marco na história da arte, porque os artistas eles resolveram mudar totalmente. Eles resolveram se rebelar contra aquela pintura acadêmica e foram para as ruas pintar a natureza. Uma pintura mais realista, sem os contornos, a linha não era usada como um contorno. As tintas eram puras, não eram misturadas. Bom, por que impressionismo? O nome impressionismo surgiu diante de uma obra de Claude Monet. Claude Monet, o pintor da luz, como é conhecido, ele pintou uma obra, a impressão do sol. Aqui, em 1872, certo? E vocês podem ver como são manchas, são borrões, não tem o contorno, né? Como a gente costuma ver em outras obras. E essa obra, Impressão do Sol, tem alguns livros que tem Impressão do Sol Nascente, foi daí que surgiu o nome de impressionismo, impressionismo. Certo? A luz e o movimento são os principais elementos da pintura impressionista, certo? A luz solar, a luz natural, porque antes o artista pintava no ateliê, né, com a luz artificial, as modelos ficavam ali e tal, mas os impressionistas, eles resolveram mudar, eles pegaram os cavaletes e foram para as ruas pintar a natureza. Como eu já falei, a paisagem era um tema bem marcante na pintura impressionista. Bom, o impressionismo, ele levou alguns artistas a expressar, a representar melhor a natureza, né? O visual da realidade. Bom, as características dos impressionistas eram as figuras sem o contorno, as tintas puras, né, sem misturas, o preto jamais estava presente como uma linha, como um contorno, tá bom? Bom, o precursor, como eu já falei para vocês, foi Monet, Claude Monet, outra obra de Monet. O Monet, ele era aficionado por água, né, pelo movimento da água. Como eu falei, a luz e o movimento, olha como é real. É quase uma fotografia, né, pessoal? Então, ó, outra obra de Monet. Aqui ele pintou a Camille, a mulher dele, com o filhinho Jean. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo são flores das papoulas. Então, é tudo pinceladinhas, é tudo manchinhas, certo? Outra obra de Monet. Água presente de novo também. Certo? Outro artista que também fez grande parte, fez bastante diferença no impressionismo foi Edgar Degas. O Degas, ele era pintor, gravurista, fotógrafo, a fotografia fazia pouco tempo que tinha surgido, né? Escultor, enfim. Ele era bastante conhecido no mundo, como ele gostava do mundo do balé. Ele capturava, né, o movimento das bailarinas o mais real possível. Vocês acho que estão conseguindo ver, né, gente? Essa aqui é a bailarina, foi feita em 1878. Ele gostava demais de pintar o movimento das bailarinas. Opa! Reparem a leveza, essa aqui ele pintou bem nos últimos anos do século XIX. Além falei do Monet, do Degas, Renoir. Pierre Auguste Renoir. O Renoir já era diferente, ele já era, gostava muito das mulheres. Ele dizia que amava as mulheres mesmo antes de nascer. Então ele gostava muito de retratar as mulheres e bem reais também. Olha, Renoir. Outra obra de Renoir. Gostava também de retratar os salões de danças ao ar livre em Paris.
Nessa obra aqui, nós podemos ver que existe a presença do sol. Eu não estou vendo ele na pintura, mas existe. O nome da obra é Menina com as Espigas, Menina com Flores, foi feita em 1878. E aqui o Renoir, ele colocou só a claridade, a luminosidade do sol. E outro grande artista também que fez parte do impressionismo foi Edouard Manet, não confundindo com o Monet. O Manet, ele era da burguesia, né? Ele tinha a família burguesa e tal, então ele andava nos ambientes da sociedade. E ele gostava muito de retratar isso. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Obra de Manet. Mas a grande pintura que houve mais comentários das obras de Manet foi essa daqui, Almoço na Relva. O Almoço na Relva, vocês reparam que tem uma mulher nua no meio de dois cavalheiros num parque. No meio do parque, em um dos parques em Paris, em plena luz do dia. Atrás tem outra mulher também, com roupas de banho, as banhistas. Almoço na Relva. Foi em 1863 que Manet fez e foi um escândalo, né? Porque os cavalheiros ali muito bem vestidos, fraque escuro, calças claras, um contraste entre o claro e o escuro, e as mulheres e a mulher totalmente nua sentada entre os cavalheiros. Foi bastante comentado, enfim. Esses quatro que eu comentei com vocês, eles foram excluídos da arte, assim, dos padrões da arte acadêmica francesa, né? Então eles se juntaram e montaram esse movimento impressionista. Inclusive o salão onde eles colocaram as obras foi chamado de o Salão dos Recusados, porque eles foram recusados, né? No mundo da arte acadêmica. Enfim, o Manet, esse último que eu comentei com vocês, ele morreu bastante cedo, bem ao contrário de Monet. Monet morreu bem mais velho. O Manet morreu com 51 anos, ele teve sífilis, né? Que na época matava, enfim. Bom, pessoal, então o movimento impressionista, ele marcou. Antes e depois do impressionismo, há uma grande diferença na história da arte, certo? Então, foi no século XIX, a pintura, o tema principal eram a paisagem, as características, a luz e o movimento sempre presente nas obras, certo? E é isso aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.